Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e no vídeo de hoje a gente faz ranking de leitura das leituras conjuntas, só que das leituras feministas. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo, indicar o canal para quem gosta de leituras feministas. E se tiver interesse, contribua com o canal por meio da nossa área de membros, isso ajuda muito na manutenção das nossas discussões. Em 2024, a gente fez uma sequência de leituras feministas que eu divulguei no final de 2023. Fizemos uma sequência de 12 livros feministas. Para 2025, a nossa lista já está prontinha e já está divulgada, e já tem vídeo divulgando as nossas leituras para 2025. Para 2024, a gente separou 12 livros, então, que a gente foi discutindo por meio de vídeos ao longo do ano. As leituras feministas eu sempre gosto de fazer por meio de vídeos, e quando é uma leitura mais extensa, eu gosto de dividir esse livro em mais vídeos para que a discussão de fato não fique superficial, porque se eu for pego um livro de repente que tenha muitos conceitos, tenha muitos aspectos que precisam ser mencionados daquele livro, se a gente for fazendo um vídeo, ou vai ficar um vídeo gigantesco, ou se eu quiser fazer um vídeo mais curto, a discussão vai ficar superficial. Então eu gosto às vezes de subdividir esse livro e a gente faz uma discussão completinha aí, uma discussão aprofundada por meio de vídeos que vão saindo geralmente às sextas-feiras aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente faz um ranking com esses 12 livros. Começo, meu preferido foi logo a primeira leitura, que foi Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da Lélia Gonzalez. O que eu gosto de Por um Feminismo Afro-Latino-Americano é o fato de que a gente tem, muitas vezes, uma questão de... A gente tinha, né? Acho que hoje a gente já não tem mais isso. De ficar emprestando conceitos, ou ficar pegando discussões emprestadas de outros países, sendo que, às vezes, as nossas autoras já discutiram isso em algum momento. Inclusive, por meio de todo um processo de apagamento dessas mulheres da história, às vezes essas mulheres não são mencionadas, às vezes essas mulheres não são citadas, como foi o caso da Lélia Gonzalez, que por muito tempo ela foi esquecida e nos últimos anos ela vem passando por esse processo de resgate da sua obra. Por um Feminismo Afro-Latino-Americano mostra que diversas questões que foram discutidas em momentos posteriores por pesquisadoras de outros países já estavam discutidas na obra dela, como questão de interseccionalidade, por mais que não por meio desse conceito, ela já falava disso ali como um problema, como uma questão a ser pensada. Então eu acho que é importante a gente voltar para o nosso pensamento, para os pensamentos que a gente produziu ao longo da nossa história, para a gente entender que a gente não está devendo para outras pesquisadoras de outros países. Segunda leitura preferida é A Mística Feminina, da Beth Friedan. A Mística Feminina ela é escrita num momento muito específico da história dos Estados Unidos, que é aquele momento pós-Segunda Guerra, em que está começando a haver um realocamento da cultura e com isso um realocamento do papel da mulher na sociedade estadunidense, e isso mostra como um tipo de propaganda consegue direcionar a mulher para o lugar em que seja importante, em que seja necessário para aquela comunidade. Então, para o governo estadunidense, de repente foi importante que a mulher voltasse para o espaço do lar, para que o homem assumisse novamente seus postos de trabalho no pós-guerra. Então, por isso houve todo um processo de valorização das donas de casa, houve todo um processo de valorização da família, dessa família nuclear. Isso por essa razão, mas também pelo fato de que estava havendo um crescimento da tecnologia voltada para o serviço doméstico muito grande, e as mulheres eram até então as principais consumidoras. Então, se você tem uma mulher que ela é prioritariamente dona de casa, ela vai se interessar muito mais por consumir produtos voltados ao lar do que uma mulher que trabalha fora de casa e que trabalha em casa também. Isso não vai ser um item de consumo tão fundamental para ela. O livro da Beth Friedan faz a abordagem de todo esse período de uma maneira muito detalhada e por meio de entrevistas, o que é muito legal, porque ela vai contrapondo o pensamento de donas de casa com mulheres que trabalham fora, e a gente vai conseguindo perceber todas essas nuances por meio da voz de mulheres que estavam vivenciando aquilo naquele momento. Terceiro livro da lista, O Feminismo Decolonial, da Françoise Vergé, é um livro que eu gostei muito, porque a Françoise Vergé vai abordar o feminismo e as questões de gênero e as questões de opressão das mulheres a partir de um olhar para as trabalhadoras num momento específico que foi o momento de crescimento da pandemia da Covid-19. Então ela vai dizer que naquele momento, como em outros momentos, quem está vulnerável são as trabalhadoras que prestam esse tipo de serviço de limpeza, de serviço de atendimento, e necessariamente quem cumpre com
esse trabalho são as mulheres de camadas mais baixas, no caso de países como a França, são as estrangeiras, são os imigrantes. Então a Françoise vai pensar sobre as opressões nesse sentido. Quem são essas mulheres e que muitas vezes são completamente invisíveis, são completamente vistas como invisíveis pela sociedade, justamente porque não são essas mulheres que produzem pensamento intelectual, não são essas mulheres que estão na academia discutindo. Então o tema dessas mulheres muitas vezes acabam permanecendo invisíveis porque não são essas mulheres que estão no topo da produção do pensamento feminista. Não só nesse momento, mas em outros, a Françoise Verguet vai mostrar o quanto que as trabalhadoras têm um poder gigantesco para se organizar, para se articular e para conseguir direitos em momentos críticos, e muitas vezes essas lutas não são vistas, inclusive por quem fala sobre feminismo. Muitas vezes essas lutas são invisíveis, ainda que muitas vezes essas mulheres estejam fazendo um movimento muito significativo, nem sempre eles vão ser tematizados da maneira como eles têm que ser tematizados. Nosso quarto texto da discussão é um texto que eu gosto muito e gosto faz tempo. Trouxe para essa discussão, mas é um livro que é um texto, aliás, que eu já li algumas vezes, que é A Tecnologia de Gênero, da Teresa de Lauretis. A Teresa de Lauretis, ela vai fazer uma discussão muito inovadora, um livro, acho que texto publicado na década de 70, na década de 80, e a Teresa de Lauretis, ela vai mostrar como o gênero, ele é criado, como ele é construído. Então ela vai partir de diversos elementos, de diversos aspectos do modo como o gênero se constrói para mostrar que o gênero é construído e como ele é construído. Ele é um texto bastante importante porque ele faz isso meio que pela primeira vez, assim. Essas discussões que às vezes, pra gente, hoje, já estão batidas, já estão conhecidas, de que o gênero é produzido, de que o gênero ele é elaborado, de que a gente aprende uma certa gramática de gênero, naquele momento não era. Então ele é um texto bastante importante por causa disso, porque ele introduz essa discussão num determinado campo. Da mesma maneira que o quinto texto da nossa sequência, que é Gênero como uma categoria útil de análise histórica, da Joan Scott, que é um texto que vai fazer a mesma coisa que a Teresa de Lauretis, só que no campo da história especificamente. Ela vai usar a palavra gênero, ou o conceito de gênero, como um operador para fazer uma análise histórica. E isso ele vai ser bastante importante porque isso modifica o modo como a história é produzida. Então se a gente volta para a história, se a gente volta para contar para algum momento específico da história e vai reconstruir essa história utilizando a palavra gênero e pensando sobre como as mulheres também contribuíram para aquela história, sobre como as mulheres atuaram naquele momento, a gente tem uma história que é contada de maneira muito diferente. Quem faz isso muito bem é a Gerda Lerner, que ela faz esse processo de voltar para a história e construir uma história também a partir da perspectiva das mulheres. Quando se fala sobre a palavra gênero como uma categoria útil de análise histórica, não é necessariamente sobre o processo de você construir uma história das mulheres como algo independente da história dos homens, como muitos textos também vão fazer muito bem. Mas é no sentido de mostrar que se a gente pega esse operador e para de considerar a humanidade como uma coisa neutra e uniforme, a gente tem uma história muito diferente que é contada. Da mesma maneira que se você for analisar a partir da perspectiva de raça, a partir da perspectiva de classe, então não é necessariamente com o propósito de voltar para a história e contar uma história das mulheres, independente da história dos homens, mas é de fato com o propósito de utilizar esse operador analítico para voltar para a história e contar uma história que conte uma história que sejam das mulheres também e que tire aquela ideia de que a história ela é construída por um sujeito unívoco, por um sujeito neutro, por um único tipo de sujeito. Da mesma maneira que se você fizer esse movimento com outros operadores relacionados à raça, relacionados à classe, você vai ter a história sendo contada de uma outra maneira e não necessariamente uma história desses sujeitos individuais, como se eles vivessem de modo separado, em grupos separados e não produzindo a história de maneira coletiva. Sexto livro da sequência, A Prateleira do Amor, da Valesca Zanello, é um livro que eu gosto muito, porque ele é escrito por meio de uma linguagem muito coloquial sobre temas importantes demais. Tem um outro livro, aliás, da Valesca Zanello, que ela também discute esse tema, só que ela discute de uma linguagem mais acadêmica, de uma linguagem um pouco mais densa, e aqui a Prateleira do Amor, ela utiliza exemplos muito do cotidiano para mostrar o como mulheres e homens são criados de uma maneira diferente quando são criados para amar de fato. Então, homens são educados e são orientados a
a se educar para o amor de uma forma muito diferente das mulheres. Então, o modo como o homem escolhe uma mulher, o modo como o homem está disponível para afetividade é muito diferente do modo como uma mulher escolhe o homem e da maneira com a qual a mulher dispõe sua afetividade. Então, a prateleira do amor vai abordar todos esses processos das relações entre homens e mulheres, que é extremamente diferente. Então, homens amam de uma maneira, mulheres amam de outra maneira, que é diferente demais, e quando homens e mulheres vão se amar, necessariamente vai haver conflitos, porque um tá esperando uma coisa do outro e um tá esperando a partir das suas próprias expectativas. Então é um livro que eu gosto muito porque ele perpassa sobre temas muito comuns do cotidiano e falando sobre tudo isso de uma maneira que dialogue com a nossa realidade. Em sétimo lugar, temos Angela Davis com O Sentido da Liberdade. Eu gosto muito dos livros da Angela Davis e esse livro especificamente ele é muito interessante porque ele é escrito a partir de artigos que ela publicou em momentos diferentes. Então, também conta um pouco da sua história. Eu acho que o interessante desse livro é que ele deixa a gente conhecer o quanto que o fazer científico da Angela Davis, o quanto que o fazer teórico dela, quanto a militância dela estão profundamente vinculados com o sujeito que ela é, no sentido de ser um sujeito que precisa pensar sobre as questões que são importantes para o seu país e sobre as questões de raça no momento histórico que ela vivencia a questão da militância e do ativismo, quanto que isso estão profundamente arraigados com a sua própria história, assim. Então, o sentido da liberdade, ele vai permitindo a gente conhecer temas fundamentais para Angela Davis, como a questão de liberdade das mulheres, como a questão de encarceramento, como a questão de encarceramento feminino, e a Angela Davis vai mostrando por A mais B o quanto a sociedade produz de fato a pessoa criminosa justamente porque isso é profundamente lucrativo. Então a Angela Davis vai passar por diversos temas que são caros para a obra dela de modo geral, abordados como, por exemplo, em A Liberdade é uma Luta Constante, abordado em outros livros dela. Então a gente vai tendo acesso a todo esse conhecimento, a toda essa discussão, assim, por meio de textos que são publicados em momentos diferentes e que mostram que esse é um tema que perpassa pela obra dela, assim, em diferentes momentos da vida. Em oitavo lugar, a gente tem um texto curtíssimo chamado O Pessoal Político, da Carol Hanisch. É um texto publicado em 1969 e que é um texto que ele introduziu de alguma forma a discussão de que os problemas individuais das mulheres, eles são muitas vezes problemas coletivos. Isso é uma coisa que a gente também consegue ter acesso hoje e a gente consegue perceber e entender que diversos problemas que as mulheres passam e que as mulheres vivenciam, eles são de ordem estrutural, de gênero, de classe, de raça. Mas na época em que a Carol Hanisch publica esse texto, isso não era um tema conhecido. Então, quando a mulher de repente fracassava no casamento, ou quando ela não estava feliz com seu marido, ou quando ela não estava feliz com a maternidade, ela entendia isso como um problema dela, é uma falha dela e que ela precisava corrigir. É nesse momento em que começa nos Estados Unidos um tipo de prática que é meio que de elaborar grupos terapêuticos, em que as mulheres iam justamente para contar suas experiências, só que ainda com o propósito de tentar identificar o que ela está fazendo de errado, em que ela precisa melhorar. E na verdade o que essas mulheres foram percebendo é que quando elas chegavam para contar a sua história, a outra também estava contando uma história parecida com a dela e a outra uma história parecida com a dela. Então foi nesse momento que essas mulheres começam a perceber, donas de casa, mulheres comuns, não necessariamente mulheres pesquisadoras, é nesse momento que essas mulheres começam a perceber que talvez os seus problemas individuais, eles não sejam tão individuais assim. Nono livro da nossa lista, a gente tem E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. Eu gosto muito da Bell Hooks, assim, ela é, acho que tem muito livro dela resenhado por aqui, tem muito livro dela discutido por aqui. E nesse livro especificamente, a Bell Hooks ela vai construir toda uma trajetória de construção do racismo nos Estados Unidos. Então ela começa contando uma história desde o início da colonização e ela vem acompanhando. O interessante desse tipo de livro, que ela faz muito bem, que a Angela Davis também faz muito bem em outros livros, é o sentido de mostrar que todo esse processo de racismo que a gente vivencia contemporaneamente, é construído por meio de séculos, desde o processo de colonização, de quando as pessoas começam a ser levadas para os Estados Unidos e que também foram trazidas aqui para o Brasil, destituídas dos seus povos, destituídas das suas religiões, muitas vezes destituídas dos seus nomes, das suas famílias. Então, quando esses sujeitos são desagrupados,
são individualizados e são destituídos das suas personalidades, e quando são destituídos das suas individualidades, estão sujeitos a todo tipo de violência, estão sujeitos a todo tipo de opressão e necessariamente num contexto em que é muito difícil se organizar para um levante, se organizar para um movimento de resistência. E a Bell Hooks, ela vai contando toda essa história, tanto do aspecto geral, assim, da questão da construção do racismo para as pessoas negras nos Estados Unidos, mas a partir de algum momento ela vai fazer isso também com a história das mulheres. E ela é incisiva em dizer, e ela repete isso algumas vezes, que a questão do racismo, a questão da opressão, ela é particularmente difícil para as mulheres negras. As mulheres, elas vão sofrer aí por diversos tipos de opressão, a partir de diversos tipos de violência durante séculos, e necessariamente isso molda um tipo de mulher negra estadunidense que ela vai analisar aí muito bem também nos últimos capítulos do livro. Então é um livro muito completo, assim, para quem quer conhecer como isso se forma cultural e historicamente ao longo de muito tempo. 10º lugar, uma autora que eu gosto muito, que é a Silvia Federici. Silvia Federici vai falar sobre a história das mulheres a partir da formação do capitalismo. Ela faz isso em outros livros também, tem outras obras nas quais ela aborda esse tema e essa construção histórica, mas em 1.0 da Revolução, ela vai abordar especificamente de que maneira que questões como reprodução, de reprodução feminina, sempre foram elementos passíveis de tentativa de dominação. Isso acontece agora, né, quando a gente volta e meia aí para voltar novas leis de proibição em relação ao aborto aqui no Brasil, mas isso acontece ao longo de toda a história. Quando se percebe, por exemplo, que as mulheres têm capacidade de controlar a reprodução, de controlar sua própria gravidez e a interrupção da sua própria gravidez por meio de plantas e por meio de ervas e por meio de um conhecimento que se transmite de modo geracional, essas mulheres vão ser vistas como inimigas e há um momento em que na Europa se inicia a caça às bruxas. E em 1.0 da Revolução ela vai mostrar o quanto o fortalecimento do capitalismo, a permanência do capitalismo vai sendo potencialmente perigosa para as mulheres, porque vai instituindo cada vez mais outros tipos de violência em relação às mulheres enquanto indivíduos, mas também enquanto grupo. 11º lugar, a gente tem Descolonizando Afetos, da brasileira Jenny Nunes. Em Descolonizando Afetos, a Jenny Nunes vai abordar por meio de uma linguagem muito coloquial, por meio de uma linguagem muito próxima, assim, muito cotidiana, ela vai abordar temas que são fundamentais para a gente pensar sobre as formas de relacionamento. No caso de Descolonizando Afetos, ela vai defender especificamente o quanto que a monogamia, na forma como a gente conhece, ela é potencialmente perigosa para as mulheres. E ela vai partir de uma defesa básica, assim. A monogamia, ela sempre existiu para as mulheres. Ela nunca existiu para os homens. Ou existe em pouquíssimo caso para pouquíssimos homens. De modo geral, a monogamia ela é um tipo de determinação, ou um tipo de proibição, ou um tipo de controle dos corpos das mulheres, justamente porque quando a mulher rompe com um relacionamento monogâmico, quando ela quer terminar o relacionamento, ou quando ela trai, ela vai sofrer um tipo específico de violência que muitas vezes é validado pela sociedade. Enquanto que o homem, quando ele quer terminar o relacionamento, ele só termina. Ou quando o homem ele quer ter outros relacionamentos, mesmo estando dentro de um relacionamento, ele só tem. Isso dificilmente tem uma punição para ele, ao contrário do que é para as mulheres ao longo da história. Ela vai dizer que se isso é injusto de saída, se isso é injusto no modo como a monogamia é constituída, necessariamente isso é potencialmente perigoso para as mulheres e é necessário pensar a partir de outras formas de relacionamento. Uma coisa muito legal que a Jenny Nunes faz é não colocar isso como uma verdade absoluta ou como uma coisa que a pessoa precisa mudar de hoje para amanhã. É mais uma tentativa de permitir que as pessoas pensem sobre suas próprias relações e o quanto as relações que ela mantém têm funcionado para si ou não. Por último, a gente tem Democracia para Quem? Ensaios da Resistência, que é um livro que ele foi escrito num evento que houve aqui no Brasil, que trouxe mulheres como Angela Davis, Silvia Federici, Patrícia Rios Collin. E nesse livro, então, a gente vai ter um compilado das falas dessas mulheres. O que é muito interessante do livro é que as três vão pensar necessariamente a partir desse conceito, democracia para quem? Né? Então, questiona-se, inclusive, o próprio sentido de democracia, o que é
democracia, e a partir daí a gente vai tendo acesso a tentar construir as relações de gênero a partir do questionamento do próprio conceito de democracia. Quando a gente entende que a democracia ela é um conceito falho ou ela é um conceito insuficiente, a gente consegue entender que determinados grupos dentro de uma sociedade democrática não vivenciam a democracia ou não têm oportunidade de vivenciar a democracia justamente porque a opressão é uma constante para esses sujeitos, mesmo num contexto dito democrático. Então cada uma vai pensar a seu modo, a partir de temas que são importantes para elas, de modo individualmente, cada uma delas vai pensar em relação à questão de gênero, à questão de relações de homens e mulheres, a partir especificamente desse conceito de democracia e de sua insuficiência para a contemporaneidade. Gente, é isso. Esse foi o nosso Ranqueando Leituras Conjuntas Feministas de 2024. Espero muito vocês para as nossas leituras feministas de 2025. Já tem nossa listinha separada, já temos discussões aí previamente agendadas. No Instagram deixo tudo esclarecidinho, @trama literária. Então, se quiser acompanhar leituras feministas com a gente, só me acompanhar por lá e acompanhar os nossos cronogramas. Até mais!